Fala, público do Respira Concussere, tudo bem? Olha, como o título desse episódio já anuncia, hoje teremos um episódio de perrengue. E, mais uma vez, teremos como convidado o meu querido amigo Gustavo Siqueira, o famoso Guga. Acontece que eu preciso fazer algumas observações. Esse episódio foi gravado há muitos meses atrás e, por uma desorganização minha, do editor, da vida, do caos, das incertezas, ele só pôde ser lançado agora. E tem uma outra observação. Vocês vão perceber que a voz de Guga está um pouco estranha. Mas isso não é um problema de Guga, esse é um problema do Respira. O que aconteceu foi que a gente salvou o episódio em um programa, em um site que parou de existir. Então, na verdade, nós perdemos o episódio. Só que calhou de, nesse dia, eu gravar paralelamente com o meu celular o episódio. Então, foi assim que se salvou. Então, a notícia ruim é de que o áudio pode ficar um pouco prejudicado, mas a notícia boa e salvadora é de que temos um episódio. Apesar da demora, eu acho que vai valer a pena, porque eu e Guga, no clima das Olimpíadas, tal qual tochas olímpicas, saímos passando por perrengues por todo esse Brasil. Então, poderia ser Brasil 2024, Guga e Liz, mas é Paris 2024. Por que chora, tocha olímpica? Estamos aqui em um episódio de perrengues, mais uma vez sem roteiro aqui no estilo livre, e é o primeiro perrengue em grupo, mas é o primeiro perrengue em grupo porque é com meu amigo Guga, que participou já do nosso episódio, do Respira Convida, tudo muito bem, falou coisas muito lindas, tudo muito sensato, mas o que ele não contou lá, porque ele vai contar aqui agora, com a minha ajuda, é de que eu e Guga já vivemos muitas aventuras, muitos perrengues, tipicamente de concurseiros, né, Guga? Olha, eita, Ficou até gostei. sem voz, se emocionou. Fiquei até sem voz, fiquei até sem voz. Bom, a gente já dá pra fazer um livro, Liz, só de Aventura, perrengue que só nós de já vivemos perrengue. já. É, é. Guga, você quer começar por algum? Quer abrir alguma sugestão? Quer abrir os trabalhos, começar os trabalhos? Eu começo. Eu acho que, assim, nosso top 1, do primeiro lugar, é Roraima. É. Começou, Porque o que começou, pôde, o que é. pôde dar errado naquela viagem deu. E ao mesmo tempo deu certo, porque começou que eu me inscrevi para fazer a prova. Você, pessoa que está começando no mundo dos concursos, saiu a prova, você faça uma reserva no Booking gratuita de um hotel, entendeu? Com Exatamente. cancelamento grátis, não custa nada. Sabe por quê? Nem todo lugar é Rio de Janeiro, São Paulo, não, que tem. E eu digo isso até pelo meu próprio estado, lá pro Sergipe, que assim, por favor, tenha bom senso, não faça que nem eu, não. Que me inscrevi e deixei para ver hotel depois, em Roraima, e eu não tinha onde dormir. Pois Simplesmente. é. Se não fosse Não, Guga, e também tem um negócio, né? Por exemplo, as pessoas que estudam para Delta, né, para carreira policial, sabem o que eu vou dizer. É, assim que sai o edital, já vão reservar logo, porque existe a possibilidade de não conseguir a vaga de hotel. isso. E qualquer cidade. Claro, Isso. São Paulo, uma cidade como São Paulo, sempre vai ter disponibilidade. Mas é porque são muitos inscritos para uma prova como essa. Isso. E acaba lotando tudo. Aí, provas como Defensoria, Magistratura, Ministério Público, não são muitos candidatos que vão fazer essa prova quando comparado com o número de inscritos para provas policiais. Né? E aí a gente fica numa situação de conforto. Não, depois olha, com calma, eu vou achar uma hospedagem, né? É. E aí aconteceu que saiu o edital de Roraima. E eu Isso. falei, não, amanhã eu olho, depois eu olho. E aí eu sei que no segundo dia eu fui olhar no Booking. Não tinha hotel para Boa Vista. Nada. Nada. Não tinha nada. Nada. E aí o que é que eu fiz? Botei no Google hotéis Boa Vista e saí ligando um por um. E todos os hotéis que eu ligava, o pessoal já estava sabendo já. É por concurso, né? Eu falei, não tem vaga não.
E aí o que é que eu comecei a fazer? Comecei a ligar e aí perguntava uma indicação de um hotel. E aí o atendente, o recepcionista, me indicava o outro hotel de Boa Vista. Esse aí ligando até que eu cheguei num hotel que tinha vaga. Vamos chamar de Hotel Alvorada. 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 Porque, e olha, eu até, apesar dos pesares, eu recomendei esse Hotel Alvorada, porque depois deu certo. Deu certo. E Deu assim, certo. se alguém tiver precisando de hotel em Boa Vista, procure o Instagram do Respira Concurseiro, que eu digo o nome verdadeiro do hotel, porque a gente recomenda, porque é legal, né? Só que a gente não vai dizer o nome de verdade aqui para depois não receber um processo, porque tem perrengue sobre isso também. Mas Ficamos com dúvida da qualidade? Ficamos. ficamos. Entendeu? Mas depois não passou nada de uma paranoia. Sim, porque assim, vocês devem estar pensando, como assim, gente? É porque meu amigo Guga, a gente se hospedou lá. Eu e Guga somos pessoas simples. E a gente percebeu isso porque quando a gente estava no banheiro, a gente escutou uma menina que era meio patricinha falando Verdade. uma Barbie. E eu adorei o filme da Barbie, todo respeito, Barbie, mas dava pra ouvir o que a menina falava do nosso banheiro. A menina, ela estava traumatizada, ela destruiu o Hotel Alvorada. E a gente escutando. E aí eu e Guga, a gente, aqui é tão humilde assim, é? Que a gente não tinha percebido. A gente, pra gente, era um padrão de hotel assim, de viagem de concurso. Aceitabilíssimo, nem sei se essa palavra existe, aceitabilíssimo. Entendeu? Só que Limpo, cheiroso, ar-condicionado, cama confortável, acabou. acabou-se. E aí? E assim, depois o meu amigo Guga teve uma leve suspeita de que tinha contraído sarna no hotel? Sim. É, Negado mas vamos deixar isso pra depois. para depois. Vai, Guga. Mas Ah, aí sim. vamos voltar. Aí eu consegui reserva no Hotel Barra Rodada. Isso. Reservei para 2 pessoas, porque vai que aparece um colega seu, um amigo seu, para dividir quarto. E aí eu falei para minha amiga Alice, Alice, olha, reservei hotel em Boa Vista, viu? Aí ele disse, tá bom, Guga, eu vou tentar ver também. Só que a Alice não conseguiu hotel. Pobre Liz. E aí, eu confesso que eu fiquei, assim, constrangido porque eu não sabia sua reação, né? Eu só fui no sentido de querer ajudar. Sim. Aí eu falei, Liz, olha, o quarto que eu reservei são 2 camas de solteiro. Isso. Se você quiser e não tiver problema nenhum, você pode dividir o quarto comigo. E aí Oxe, ele falou, Guga, topo na hora. era isso. Entendeu? Depois a gente estabeleceu nossa parceria, descobrimos que a gente é primo, beleza. Mas assim, eu não tinha. Eu vi que algumas pessoas até reservaram um motel pra dormir, só que eu acho que até isso estava Foi, acabando. foi. Teve gente que dormiu no carro. Pois é, eu ia dormir aonde? Na rua. Guga me Teve gente que salvou. alugou um carro e dormiu no carro mesmo. E graças a Deus, viu? Hotel Alvorada salvou demais. Demais. Inclusive, um beijo pro nosso amigo, seu Dio, do restaurante, que é brasileiro, mas também serve comida indiana. Adoramos. Um abraço. Seu Dio, da Guiana inglesa, Da, como ele diz. da Guiana, isso mesmo. E aí, essa prova de Roraima, Guga, Esse já foi o primeiro perrengue, consegui vaga. consegui vaga. Aí, beleza, chegamos. Tudo bem que teve, Não, teve um não, calma, voo. calma, calma, calma que tem a passagem também. Isso, um valor acessível, né? E o horário da passagem, a volta. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Que o seu editor, além E de editor, é a pessoa que eu conheço que tem maior capacidade de pesquisar, de encontrar passagem, é ele. isso mesmo. Inclusive, já me socorreu muitas vezes. Palmas aí, editor. Palmas pro editor. Editor, palmas para você, que inclusive ele já achou passagens para vários amigos meus que estudam para concurso. Se Márcio, do Dizer o Direito, é um santo, eu diria que o editor é um diácono do concurseiro. É um diácono. Prossiga, Guga. E aí acabou o seguinte, a passagem estava um absurdo, para resumir a história, a passagem estava um absurdo e só tinha a possibilidade de volta no domingo, 3 horas da tarde. Isso. O que é que acontece? A prova é da FCC. A FCC, geralmente, a prova começa 9 horas, acaba 2 horas da tarde. Isso.
Isso se a prova começar pontualmente às 9. Não, a prova nunca começa pontualmente às 9. Sempre tem uns 10, 15 minutos depois. Sim. Ou seja, a gente sairia correndo da prova direto para o aeroporto. Aí fala, Gustavo, é só você acabar a prova antes, só que tem um problema. Eu sempre sou aquele que só sai assinando a ata. No lixo. No lixo, entendeu? Mas, aí Liz, Guga, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu falei, pode compra a passagem. Compramos a passagem, ida para Boa Vista, saindo na quarta-feira à noite, voltando de Boa Vista para Aracaju, domingo, 3 horas da tarde, horário de Boa Vista. Isso. E aí, beleza. Tudo certo. Entramos no avião em Aracaju. Eu lembro até que foi uma quarta-feira, porque não sei se você lembra, que eu até falei, Liz, meu irmão passou no vestibular, lembra? Ah, sim, medicina, lembro. Foi no mesmo dia. E o avião, para quem não sabe, o ATR, aqueles que tinham turbo-hélice, né? Que parece um ônibusinho e tal. Deus me E livre. tava vazio. E aí eu falei, Alice, você tá do seu lado. Na hora que eu me levantei, a comissária, senhor, por favor, sente. Eu falei, não, mas é porque o lugar dela tá vago. Ela falou, mas é por questão de equilíbrio de peso do avião. Rapaz, nessa hora eu pensei assim, misericórdia. Pro avião chegar em segurança, tá dependendo que eu não me levante nem pra ir no banheiro. Motorista, eu quero descer. E isso, o avião já tinha atrasado 1 hora já. Rapaz. Aí, saindo de Aracaju, umas 8h30 da noite. Chegamos em Salvador, que era a primeira parada, umas 9 e pouca, né? Isso. E aí, quando descemos do avião e tal, encontramos... Concurseiro se conhece. Concurseiro, só deu uma olhada, já dá pra ver que é concurseiro. A gente sente o cheiro do medo. A gente sente o cheiro do medo. Aí chegou... Vocês estão indo pra Roraima? Para 2 meninas. Isso. Aí as meninas, sim, tal. Sim, bacana e tal. Porque as meninas eram de Aracaju, obviamente que embarcaram junto com a gente, né? Só que o voo para Brasília, que seria a parada seguinte, ia sair 6 horas da manhã. E chegamos em Salvador 9 horas da noite. Porque eu e Liz iríamos pernoitar no aeroporto. Isso, exatamente. Quem não sabe, eu já deixei esse elogio público aqui. O melhor aeroporto do Brasil para você pernoitar é o de Salvador, porque tem bancos maravilhosos. Não tem Guarulhos, não tem o de Brasília, é o de Salvador. Disparado. Tem até rede para você dormir. Tem uma redinha top de você sentar. E outra, é muito bom você ir em dupla, porque você, às vezes, pode até ir no banheiro que a sua mala guarda o seu lugar. Eu já dormi lá sozinha, não é legal, porque você perde o seu banco. Mas eu e Guga, a gente botava a mala assim, a perna por cima da mala. Aí, menino, quase um hotel. Prossiga, Guga. Então pronto, Roraima já foi a questão do hotel, a questão da passagem, atraso do voo, pernoite em Salvador. E aí, quando nós saímos do avião, que estava conversando com as meninas, nós teve um que perguntou assim, em que hotel vocês vão ficar aqui em Salvador? Aí a gente vai dormir aqui no aeroporto mesmo. Aí naquela época, 2021, tava na moda aquele meme. É sobre isso. E tá tudo bem. Rapaz, a menina chegou pra gente, na hora que a gente falou que ia dormir no aeroporto, chegou pra gente e falou, é sobre isso. E assim, com cara de nojo. Com cara de nojo. Com cara de nojo. rapaz. Eu olhei pra Liz olhou pra mim e Liz, filha da pé. Aí eu, Liz, esqueça, vamos pra cá. Aí acabou que a gente dormiu no aeroporto e tal, 6 horas da manhã, pegamos o voo pra Brasília. Levando nossa marmitinha, né, Guga? Que a gente levava um sanduichinho, uma nossa marmitinha. Sanduichinho. E Liz tinha o cuidado de preparar um sanduíche pra mim. É isso aí. Que levava pra mim pra compartilhar. E a gente só precisava comprar o café, né? Já economizava, ó. O café, já economizava. E aí, quando aterrissamos em Brasília. Tudo normal, né? E tal. Daqui a pouco o avião para no meio da pista. Isso. Se você quiser continuar, Liz, a partir daí... Não, por favor, porque foi nesse dia que eu percebi que eu sou uma pessoa tão noiada com horário que eu prefiro ser pontual do que viver. Porque eu sentada, agoniada para pegar minha conexão para Boa Vista e ninguém se levantava.
E eu pensando, ainda estava na época do desembarque por fileiras, por conta da pandemia, e ninguém levantava. Aí o comandante falou, tripulação, permanecer na posição. Aí eu, Isso. Sendo que a gente tava no meio da pista. eu digo, mas permanecer, não é assim, tripulação, cheque de porta, sei lá qual é o protocolo, tripulação, pouso, sei lá, nananana. O aeroporto de Brasília é grande, né? É grande. Aí eu permanecer. Aí eu olhei para uma funcionária que estava sentada atrás de mim. Os funcionários, às vezes, eles vão, né, de um aeroporto para outro. E ela estava um pouco desconfortável com a situação. Ela olhou imediatamente para trás para a comissária, do tipo assim: o que está acontecendo? E eu não consegui nem ficar nervosa. Por quê? E o avião parado. Parado. Passando 1 minuto, 2 minutos. E E o ninguém se comandante mexia. repetiu: Manter posição. tripulação, manter posição. E eu pensando, eu quero ver se esse homem vai ficar com o negócio de manter posição, se eu vou perder minha conexão, se eu vou perder minha prova, e eu quero ver como é. Eu não sabia. Eu não sabia. A minha preocupação era essa. Aí daqui a pouco o avião deu uma arrancada, tipo, andando, taxiando na pista. Mas, tipo, dava pra perceber que não era velocidade normal para o avião que tá taxiando. E nisso, eu começo a escutar sirenes. Eu vou pedir pro editor colocar uma sirene aqui, para ilustrar, Guga. E o cara fala assim, tripulação, tivemos um princípio de incêndio no bagageiro, então a nossa, como é que é? A nossa descida, o Não, desembarque. mas foi o seguinte, começou as sirenes, e eu tava perto da asa, né? Sim. E aí eu tava na janela. E quando começou a sirene, aí eu falei, bom, eu tô em Brasília, acabei de chegar em Brasília, deve ter alguma pessoa aqui dentro do avião que a Polícia Federal vai me prender. Foi a primeira coisa que eu percebi, e que eu pensei. E o avião pousou. Quando o avião pousou, que ele parou de vez no lugar que deve parar, eu comecei a notar vários carros de bombeiro andando rápido, o pessoal puxando mangueira e tal. E não era, Guga, um carro de bombeiro normal, era um carro estilo Não. Transformers. E aí foi quando o comandante falou que tinha o princípio de incêndio na aeronave. Aí foi gente gritando nesse avião, foi gente querendo se levantar, e os comissários tentando manter todo mundo sentado. Eu tirando foto, mandando pra minha noiva, olha, o avião tá pegando fogo. Já não sou dramático. Aí o avião tá pegando fogo e tal. E aí começou a sair, tudo normal, né? De fileiras, tudo tranquilo. E aí, quando saímos do avião, tava lá aquela equipe com ambulância, com polícia e tal. E todo mundo vendo a gente. Não saímos na escadinha de deslizar, saímos normal. Aí uma pessoa falou, porque teve um princípio de incêndio no compartimento de bagagem. Olha que alegria da pé. E aí, enfim, tudo certo. Aí até aí tudo certo, né? Isso. Chegamos, aí indo pra Boa Vista, pegamos a turbulência que Liz Monstra. nunca vai esquecer na vida dela. Foi a pior turbulência que eu já peguei na minha vida. Eu achei que eu já estava curada do meu medo de avião. Guga, ele é a pessoa que ele tem zero medo de avião. Ele tem até um medo negativo, porque ele chega a gostar de turbulência. E eu sou uma pessoa recém-habilitada, reabilitada. Ou habilitada, porque eu nunca fui, não era habilitada antes para ser reabilitada. Então, eu tava me achando corajosa, mas começou a ter uma turbulência. E Guga que tava conversando comigo, eu falei, Guga, me perdoe, eu não consigo ouvir uma palavra do que você tá dizendo, não tá entrando na minha cabeça. Não é má vontade, é que eu não consigo entender as palavras, porque eu não consigo pensar. Eu estou apavorada. Eu falei, Guga, o que eu fazia, dava risada. Guga, kkkk, eu digo, Guga, se o povo começar a gritar aqui, eu vou gritar. Porque eu tô só me contendo, eu só na base do controle social informal com vergonha. Mas se liberasse as portas do desespero, eu era a primeira a pegar a senha. Aí daqui a pouco o povo gritou. E eu gritei também. Eu gritei no avião. Mas não só eu. Entendeu? E aí, quando a gente desceu, tinha gente dizendo que nunca mais ia voar na vida. Tinha uma moça que tinha uma passagem comprada para passar férias em Maceió. Ela disse que não ia mais, porque não queria mais passar por isso. E eu ainda incentivei. Não, moça, vai dar certo. Moça, espero que você tenha ido.
e que tenha vivido, porque não tivemos, graças a Deus, nenhum desastre recente na aviação, então espero que você tenha ido. Mas foi assim, Depois, já chegamos com depois, tudo. depois até soube, tipo, Lito Souza, aviões de música aí. Depois eu soube que naquela região entre Manaus e Boa Vista tem muita turbulência, acho que por causa da floresta amazônica, que tem muita nuvem carregada. Ninguém avisa isso antes. Ninguém avisa. Enfim, chegamos em Boa Vista, tudo certo. O hotel, Alvorada, Joia, ok, joia. joia. Café Cidade, da manhã bem servido. cidade de Boa Vista, uma graça, organizada, pessoas simpáticas, maravilhosas, joia. Quem tiver oportunidade, vá para Roraima, Vá. porque o pessoal tem muito preconceito com os estados do norte. Sim, Mas Roraima, tipo, Boa Vista, a cidade linda, linda. limpa, organizada. Isso, uma Entendeu? fofura. O estado tem muita coisa para conhecer. Povo, Lago do Machadinho, do ah, Robertinho, do Robertinho e do Machadinho, adorei. do Mas, Machadinho. mas as pessoas extremamente acolhedoras. Exatamente. E tudo certo, a gente adorando a cidade, né? Isso na quinta-feira. Saímos de Aracaju na quarta e chegamos na quinta. Quando foi na sexta-feira, que aí abriu o check-in, detalhe, estão lembrados, né? Que a gente ia voltar diretamente do local de prova para o aeroporto. Aí não estava conseguindo fazer o check-in pelo aplicativo. Isso na sexta-feira. Aí ele falou, Guga, eu acho que deve ter uma falha aqui. Depois a gente tenta. Eu falei, E liguei o notebook, tentei fazer pelo notebook e não consegui. Isso. E não era tipo assim, um problema do nosso celular. Porque eu acho que o editor também tentou e não conseguia. Não conseguia. É. Aí, depois eu soube qual era o motivo. Foi porque a gente comprou passagem pela Gol e pela Passaredo. E aí deu problema. Se fosse só pela Gol, dava certo. Mas enfim. Porque a Passaredo, ela tem ela trabalha junto com a Gol, digamos assim, né? É parceira, né? Enfim, parceira. Enfim. E aí a gente não conseguia. Nesse meio tempo, a gente começou a ver a possibilidade de pegar outro voo que não fosse no domingo, porque a gente não teria possibilidade de fazer o check-in presencial. Isso. Porque não daria tempo. Isso é fundamental, Guga. É, tipo, a gente tinha que fazer o check-in. O check-in, ele se encerra, acho Uma que hora antes. uma hora antes. Então, se você chega na hora, se você tem o seu check-in, você embarca. Mas se você não tem como fazer antes, porque eles fecham. Ou seja, a gente tava com a passagem comprada, mas a gente não conseguiria chegar uma hora antes, porque a gente ia estar fazendo prova. E a gente não. Então, vamos trocar de voo. Só que acontece que o próximo voo, a gente estava na sexta-feira. O próximo voo sairia de Boa Vista, tipo, compatível também com a nossa condição financeira. Isso. Na quinta-feira. Ou seja, a gente passaria uma semana a mais em Boa Vista. Detalhe. Que era inviável. A gente tinha condição financeira para passagem, mas para se manter por uma semana fora de casa, não. E aí partimos para o plano B, que seria pegar um ônibus de Boa Vista para Manaus para tentar pegar um avião em Manaus. Acho que eram umas 11 horas, né, de estrada. 15 horas de viagem. De noite. De noite, pela floresta amazônica. Era pela floresta mesmo? E aí a gente chegou, como é que se diz? E vimos que o voo de Manaus também estava caro. E aí eu falei, Liz, a gente vai ter que ir no aeroporto. Só que o aeroporto de Boa Vista, assim como muitas cidades do Brasil, pequenas, tipo Aracaju, só funciona em certos horários do dia. Cruzcão. Nesse meio tempo, a gente foi ficando nervoso. Guga já começou a ter crise de asma, eu comecei a ter dor de barriga. Guga já foi ficando sem voz e eu ainda com dor de barriga. Então, assim, a gente já tava nervoso. E a prova no domingo ainda, né? E a prova no domingo. E a gente sem ter como voltar. E assim, sem ter como voltar. Aí ele falou, Guga, vamos no aeroporto. Aí eu falei, Liz, eu olhei aqui, o aeroporto não tá funcionando, não tem voo agora para chegar nem para sair de Boa Vista. Aí eles, Guga, mas vamos, vai que o guichê tá aberto. Eu falei, rapaz, eu acho difícil. Ela, mas vamos. Eu falei, bora, vamos pegar o Uber e a gente vai. Aí pegamos o Uber. Chegamos no aeroporto, um deserto.
Só tinham 2 cachorros dormindo assim na porta do aeroporto. Verdade! Será que a gente tem foto desses cachorros? Se tiver, Tenho tem, foto, tenho me foto. mande depois. Eu vou pedir pra Hércules botar no corte. 2 cachorros dormindo no aeroporto. Não tinha uma alma no aeroporto, tudo vazio. Só a galera correndo, né? Fazendo atividade física na frente do aeroporto. Isso. Aí eu, meu Deus, e agora, Alice? A gente foi no guichê da Gol, batemos e nada. E aí a gente ficou desesperado, né? Aí nesse meio tempo, quando a gente já estava saindo do aeroporto, já surge no final do corredor uma mulher baixinha e com características indígenas, né? Ela é indígena, que é Tainá. Tainá, gente boa demais. E aí ela chegou, oi, posso ajudar? A gente falou, rapaz, é o seguinte, explicamos toda a situação. Ela falou, não, mas vocês podem fazer o check-in no domingo. Eu falei, só que não dá tempo, porque o check-in fecha 1 hora antes do voo e a nossa prova acaba às 2. Detalhe, No momento, a gente quase chorando, né, Guga? Rapaz, essa mulher me deu os documentos de vocês. Ela pegou os documentos e tal. Ela demorou uns 20 minutos lá dentro. Foi. E a gente fazendo promessa. É. Se der certo, vou parar de comer brigadeiro, Liz. Eu lembro da sua promessa. Aí eu quebrei, não lembro o que foi, mas eu quebrei. Aí, nesse meu tempo, a mulher sai. Olha, meninas, consegui, tá aqui. Rapaz, a gente quase chorou de alegria. Eu prometi pra essa mulher que se eu passasse pra segunda fase, eu ia trazer mangaba pra ela experimentar mangaba. Falei tão bem dessa mulher, tipo, o que eu pude agradecer pra essa mulher, agradeci. É. E aí, acertamos o Uber, né? Pra finalizar, acertamos o Uber. O Uber pegaria a gente no domingo de manhã pra fazer a prova. E assim que a gente saísse, ele já estaria na porta para pegar a gente direto para o aeroporto. E deu certo. Foi correria? Foi. Eu saí correndo da prova, entrei no Uber, saímos sem almoçar. Isso. Chegamos em Brasília umas 8 horas da noite, por aí. Isso. Sem almoçar. Sem almoçar. Né? E a gente foi para Brasília... Salvador, não foi? Eu acho que foi Salvador. Eu acho que foi nesse voo, inclusive, que a moça não achava meu nome no check-in. Foi meu nome. Foi o seu, né? Não achou. O seu conseguiu achar, o meu não. Tanto que a gente tem foto a gente de máscara no aeroporto. Isso. E aí a gente simplesmente... Eu não sei nem o que aconteceu, que depois ela deixou a gente entrar. Anotou num pedaço de papel, né? Sim. E deu certo. Mas enfim... Apesar dos pesares, deu certo. Deu certo. Mas foi com emoção, foi com bastante emoção. E aí, voltamos agora vamos explicar a questão do Hotel Alvorada, né? Voltamos para a segunda fase. Isso. Como deu certo na primeira, mesmo. time tá ganhando, se mexe. Mesmo hotel. Vamos pro mesmo hotel. E passei para terceira, passei para oral. E eu fiquei, tá? Eu fiquei na segunda fase. Inclusive foi engraçado, porque eu e Guga, eu lembro, Guga fez um recurso extraordinário, eu fiz um recurso City Distrito. E a gente se encontrou depois da segunda fase. A gente, meu Deus, que prova foi essa? Tá, qual foi a primeira letra da peça que você botou, a gente? R. Ai. Começa com que palavra? Recurso. A gente, botamos a mesma coisa. Aí Guga botei recurso extraordinário. Você também? Eu fiz, não. Mas aí, enfim, graças a Deus que deu certo, pelo menos você foi por oral. E uma observação, quando eu saí da prova, assim, eu acho que foi uma das únicas pessoas que a gente soube no local da prova que tinha colocado recurso extraordinário. Isso. E algumas pessoas chegaram e falavam, não, é RESP, não cabe recurso extraordinário. Isso. E eu falei, é verdade, errei a peça, tô reprovado. Foi, detonaram o recurso extraordinário, não foi? Detonaram, eu falei, tô reprovado. Roraima, obrigado, valeu a oportunidade, mas não volto mais aqui. Quando saiu o espelho, recurso extraordinário, mas eles também aceitaram habeas corpus. Eu nem lembrava que tinham aceitado habeas corpus. Mas, inclusive, tinha uma súmula, né? Uma súmula do próprio STF.
súmula 6, acho que é súmula 600 do STF. 690, uma coisa assim. Acho que é 600. Ah. Da turma recursal, só cabe recurso extraordinário para o STF. Rapaz. É o único recurso que cabe. Rapaz. Isso no GCRIM, falando do GCRIM, né? E, enfim, aí eu falei, bom, o time que tá ganhando não se mexe novamente, terceira fase, Hotel Alvorada novamente. Isso. Quase que eu falo o nome, velho, enfim. Aí, tudo certo, mesma coisa. Almocei novamente em Seu Dio, nosso amigo da Guiana Inglesa, como ele fala. Sim. Fiz a prova, voltei para Aracaju, voltei para Sergipe e comecei a ter algumas reações no meu corpo. Episódios de coceira. Vamos falar a verdade pro público. Uma coceira que não parava e tal, não sei o quê. E aí eu tenho um amigo que é médico, né? Aí ele, Gustavo, você andou em algum local de origem do... Como é que ele falou? Não sei se foi origem, enfim. Vamos colocar qualidade duvidosa. Rapaz, fiquei num hotel que ele... Gustavo, isso é sarna. Rapaz, deixe dessa. Ele, isso é sarna. Compra sabonete pra sarna, isso é sarna. E aí, assim, gente, ele não me examinou. Ele só falou assim por cima, né? Aí ele disse, é sarna. Aí eu falei, rapaz, não é possível, não. É sarna. E aí eu fiquei, meu Deus, peguei sarna. Aí eu falei pra Alice, falei pra Raíssa também. Aí eu falei, rapaz, peguei sarna. Aí... O concurseiro, realmente, o concurseiro merecia um adicional de insalubridade. A pessoa vai fazer uma prova de segunda fase e sai com sarna. Pois é. Mas em resumo, não era sarna. Não era. Eu comprei o sabonete pra sarna e a coceira desapareceu. Se for alguma micose que eu peguei lá, meu sistema imunológico deu conta. Eu quero agora subir aqui a hashtag Justice for Hotel Alvorada. Nunca transmitiu sarna. Não, nunca. E acabou que a gente ficou só falando só de Roraima. Tem outros perrengues ainda. Eu acho, Guga, que pra gente finalizar o nosso primeiro, porque com certeza a gente vai ter que ter um futuro episódio Perrengues 2 sobre problema de concurso, acho que a gente pode contar da nossa outra experiência aqui do norte, que foi no Amapá, que a gente percebeu... A gente tava quanto? A 1 quilômetro foi do local da prova? 1,2 km. Ou seja, não valia nem a pena pegar um Uber. A gente fez assim, rapaz, sempre saindo com muita antecedência, a gente, vamos a pé? Foi assim que conhecemos nossa amiga Gabi, que nos conheceu e imediatamente foi envolvida em um perrengue. A pessoa confiou na gente e quase que a gente faz a sacanagem com essa coisa, tá vendo o que acontece com você confiar em pessoas estranhas. Porque eu e o Guga, a gente reconhecendo o cheiro do medo do concurseiro, a gente conversando, eu acho que ela pensou assim, nossa, eles fazem prova há muito tempo, são experientes, porém, não sabia, né? A gente cometeu o erro... O vacilo primário. Que a gente fez o quê? A gente saiu para ir 1,2 km. Tinha mais de 1 hora de antecedência pra gente percorrer esse 1,2 km. Bem mais. Aí fomos. Só que o que aconteceu foi que nós nos perdemos nesse 1,2 km. O GPS bugou. Isso. Sei lá o que foi que aconteceu com o GPS. O GPS mandava entrar à direita, a gente entrava. A gente tava andando pra caramba e não chegava. Andamos. Eu comecei a perceber muito. Que a gente já tinha andado mais do que o dobro de 1,2 km. Isso, já ia para 2,5 km e a gente não chegava. E aí, aqui no norte do nosso país, como em vários locais, como também é no Nordeste, não costuma fazer frio. Então, o que era um solzinho suave de manhã, já estava uma coisa assim, um mormaço ruim. E a gente tava com mala. Mala e mochila. Isso, e mala pesada. Entendeu? E até que eu falei, Liz, eu vou levar a sua. Porque Liz, coitada, já tava pedindo. já tava pedindo arrego. Guga, siga em frente. Então, pra mim não dá. Eu tava parecendo um soldado na guerra, pai. Vão sem mim. Porque a mala de Guga... Hoje eu já comprei uma mala parecida com a de Guga, mas eu ainda tenho a mesma. A minha mala roxinha. A mala de Guga é aquelas que anda 360. A minha não era. Então eu tinha que carregar. Gente... Eu tava assim, olha, vão sem mim.
Não vai dar pra eu ir. Sigam, se salvem, se salvem. Mas é Guga, não, Liz, eu vou levar sua mala. E a gente não sabia e tava longe. Resultado, a gente teve que correr. E os carros passando, a gente percebendo que a galera tava indo fazer prova, né? A gente Isso, percebia, né? A gente dando sinal para pegar carona e isso. ninguém parava, eu desesperado já e tal. E E aí, aí chegamos. só que chegamos. A gente chegou assim, correndo para não perder a prova. Porque você já imaginou? A gente comprou uma passagem de Aracaju pro Amapá, o que não foi barato. E foi mais caro ainda, porque a gente liso de bolso. E já pensou que humilhante, que trágico você tá a 1,2 km do local da prova e se perder Porque não quis pegar o Uber. porque não quis pegar Uber? Quer dizer, literalmente o barato que sai caro. E Gente, aí, mas detalhe, a gente não quis pegar Uber para não gastar dinheiro. A gente quis pegar Uber porque a gente ia caminhando, como era perto, uma forma de desestressar. relaxar, de distrair, entendeu? Porque caminhar, a gente ia conversando e ia esquecendo da Isso, prova. liberar o estresse. Não, vamos aqui, tal, a gente chega cedo, mas dá pra dar uma desestressada, né? Uma abstraída. Só que a gente chegou num estado de nervos. Eu, Guga e Gabi correndo. E eu sou uma pessoa que suo. Resultado, eu cheguei ensopada. Eu também. Ensopada. Que as mulheres, as fiscais da prova, elas me olharam, tipo assim, o que é que aconteceu com essa mulher? E detalhe, a gente depois da prova a gente ia viajar, ou seja, a gente ia viajar daquele jeito que estava, Isso, né? podres, suados, sem nenhuma. Porque a gente fazia o quê? A gente tentava voltar o quanto antes para pagar menos uma diária de hotel. Então não tinha essa regalia de tomar um banho depois da prova, né? Não. Às vezes, numa segunda fase, a gente se dava esse prêmio para ter uma dignidade. Mas assim, nossa, e eu pingava, e eu tentando explicar para as mulheres, eu quase me perdi. Eu acho que elas pensando assim, menina, essa moça, ela não tá bem da cabeça. E eu não sei se você lembra, Guga, que eu ainda dei uma passadinha mal. Não sei se você vai Eu lembrar. lembro, Como esquecer, né? lembro. Eu, Você interditou, na verdade, né? gente, que tristeza. Eu me senti tão mal, eu me senti extremamente culpada. Eu passei mal durante a prova, me deu uma dor de barriga, eu fui ao banheiro. Pronto, fui ao banheiro, resolvi, voltei pra fazer minha prova. Inclusive, a gente passou pra segunda fase. A questão é que eu perdi na segunda fase de novo, mas tudo bem. E aí, eu fui ao banheiro, saí. E aí, o que aconteceu? Não tinha descarga nesse banheiro, eu não sabia. Então, eu segui minha vida. Só que depois, eles simplesmente fecharam o banheiro inteiro. Eu fui pedir para ir ao banheiro no final da prova, eu tive que dar uma volta no prédio, porque simplesmente, por minha culpa, esse banheiro ficou interditado. Eu me senti tão culpada, mas não foi por querer. Eu acho que o nervosismo até ajudou. E, enfim, sinistro, hein, Guga? Que Mas si... aí eu já percebeu, né? Que é pré-requisito para passar para a segunda fase é a gente sofrer perrengue na primeira. É mesmo, é mesmo. A gente passa, a gente passa aflição. E se eu pudesse encerrar apenas com uma coisa lúdica que mostra a nossa relação, a gente no Paraná, acho que na segunda fase do Paraná, a gente olhando um prédio bem bonito lá da faculdade, lá em Curitiba, e eu querendo ver o lado bom, eu falei assim: "Ó, Guga, que bonito esses passarinhos". Lembra disso, Guga? E aí Guga falou assim: "Liz, isso são urubus". Foi top dos tops. Tá aí, Guga? Sim, Guga. Eu ia dizendo que para encerrar nosso momento Perrengues um, que no futuro a gente vai ter que gravar um Perrengues 2, porque a gente tava falando só das nossas viagens aqui pelo norte do país, mas eu não sei se você lembra, quando a gente tava lá no Paraná, acho que na segunda fase,
lá em Curitiba, tinha um prédio bem bonito, assim, bem antigo, e a gente foi, eu olhando assim, né? E eu, olha, Guga, que bonito esses passarinhos, deve ser um bom sinal. E você falou, Liz, isso são urubus? Rapaz, o pior foi que assim, a gente assim, nervoso pra prova, né, e tal, né? Tipo, prova de segunda fase do Paraná, uma prova típica e tal, né? A gente nervoso e tal. Aí o local da prova, um local bonito e tal, parecia que, tipo, uma arquitetura meio europeia e tal. Aí eles, Guga, olha que passarinhos bonitos, Guga. Isso é um bom sinal e tal. Aí eu olhei assim pra ela e, tipo, eu vendo que eu percebi que ela tava falando sério mesmo. Eu olhei de novo. Eu falei, que isso, que passarinho? Aqueles ali, Guga, você não tá vendo? Eu falei, ah, não é urubulis. O sinal bom da pega. Aí eu falei, sinal bom da porra você tá mostrando agora ali, viu? Coitada. E eu usando óculos, tá? Mas eu queria ver um bom sinal. E eu elogiando, Guga, que bonitos, passarinhos. E Guga, E de fato, não foi bom sinal não, porque nenhum dos dois passou pra segunda pra oral. foi verdade. Realmente, ó. Ei, os sinais não mentem, tá? Os sinais não mentem. O urubu tava certo. Mas enfim, Guga, olha, emoções, tá? Emoções que passamos aqui. Mas nada que, na véspera da prova, um videozinho de luta de sumô ou Isso. de act racing não relaxa a pessoa, né? Isso eu aprendi com minha amiga Liz. Guga conhece esse detalhe muito íntimo da minha personalidade, que é, e eu faço isso até hoje, às vezes eu tô um pouco ansiosa pra dormir, eu boto um vídeo do X-Racing, eu amo X-Racing, se você não conhece X-Racing, um canal do YouTube, você está perdendo boa parte da diversão da vida, eu boto assim, quedas de moto, observações diárias, botava muito na época, lutas de sumô, só que eu parei porque é uma coisa, é muito agressivo, né, Guga, Eu sumô. não sabia que era. Porque assim, quando eles falaram, Guga, tá assistindo luta de sumô, eu falei, luta de sumô? Qual a graça é que tem uma luta de sumô? Né, os dois caras, dois gordinhos pegando aqui, tá um tentando derrubar o outro. Ela, não, Guga, você não tem ideia de como é agressivo. Eu falei, deixa de onda. Rapaz, quando eu vi os vídeos, meu irmão, é cada tapa, é cada cuecão. Meu irmão, é pesado, parece estudar para concurso. É pesado, é pesado. E aí eu aprendi agora também uma forma de relaxar, de ficar relaxado, que é assistir luta de sumô. Isso. Mas X-Racing, cara, X-Racing não tem. Eu sou muito fã. Eu adoro ver assim, em quadros de motos, observações diárias, quedas. Eu sigo todos os canais. Muito bom, recomendo a todos. Antes de uma prova, ó, maravilha. Pois é, pois é. Guga, muito obrigada. E até o nosso Perrengues 2, que com certeza a gente vai ter que marcar. Sim, com certeza. Tem a prancheta de parkour. Rapaz, a gente também. Meu Deus, eu não como peixe, mas até pra uma. Como era o nome, Guga? Era Acho peixaria? que acho que é prancheta, né? Pancheta, sei lá. Prancheta, alguma coisa assim, de parkour. É, é. E ali era o quê? Era rodízio de peixe, não. Era um pesca. Como é o nome disso? Peixada? É uma peixaria, né? Não, Peixaria. o bar era tipo, como se fosse uma peixaria, tipo um bar que vendia peixe e tal. Isso, em E, Cuiabá. e, o- e o Cuiabá. E o prato mais famoso é a tal da prancheta, sei lá, prancheta de pacu. É. E eu não como peixe, mas eu fui com meus amigos, né? Pra prestigiar. Peguei um prato kids que vinha com a calabresa. E eu sei que a pancheta do Pacu nunca veio. A gente teve que ir pro aeroporto, acho que depois de mais de 2 horas, né, Guga? Oxi, muito mais, quase 3 horas, com fome, sem ninguém almoçar, nem nada. Ninguém não. E, Eu comi meu e prato kids. é verdade, você comeu prato kids. Isso. E nunca. Eu fiquei esperando tal prancheta e não comi nada. Rapaz, a galera que tava esperando a prancheta do Pacu, se deu mal. A galera saiu assim, tensa, depois de uma prova, você, sei lá, passar umas 3 horas e seu prato não chegar. Sinistro, hein? Pois Aventuras ao redor de todo o Brasil, Guga. Quase um Globo Repórter de perrengues. E a gente vai ter que marcar um Perrengues 2, com certeza. Guga, fechou. muito obrigada e até a próxima. Até, Liz, valeu.